muito bem-vindos a mais um vídeo sobre marketing digital, dissecando o marketing digital, como a gente vem falando por aqui, vídeo ou podcast, você pode estar ouvindo a gente também. Eu sou a Rafa Ferraz, apresentadora, locutora, curiosa do assunto, e ao meu lado, o cara da Post Digital, André Sintra. Olá, pessoal, tudo bem? André, a gente deixou já mais ou menos dito no último episódio, quem não viu então sobre vendas, veja, o que a gente falaria nesse próximo vídeo, que eu digo, eu, Rafaela, como empresa de uma pessoa pequena ou uma empresa grande, em que momento procurar uma agência de marketing digital? Será que eu preciso? O que essa agência de marketing digital pode oferecer? Porque esse tempo todo aqui a gente falou o que é o marketing digital, técnicas, ferramentas e tudo mais. Mas eu preciso estudar e aprender para executar, ou a própria agência vai executar? Até onde a agência vai? Até onde ela só entrega uma parte, a outra parte? É isso que fica um pouco confuso, acho que para mim, para quem tá aí atrás das câmeras, porque também tem duas diferenças, o cliente grande e o cliente pequeno. Sim. Então, por onde a gente começa? Pelo cliente pequeno, pelo cliente grande? A gente pode ir falando e contextualiza os dois, Tá. Mas manda as perguntas aí e que eu vou responder. Então vamos lá. O que uma agência de marketing digital pode oferecer, seja para o cliente grande ou pequeno, porque isso vai depender se a gente tem dinheiro para pagar. Lógico. Então, Bom, existem vários tipos de agência, certo? ainda tem isso, né? Exatamente. Tem agências que são especializadas só em inbound, né? Tem agências que fazem 360, fazem tudo. Tem agência que produz conteúdo, por exemplo, a gente Sim. fala de marketing, a gente não fez um vídeo só de marketing de conteúdo, porque marketing de conteúdo a gente sabe que a gente tem que produzir hoje em dia conteúdo para poder ter relevância no que a gente faz, enfim. Mas uma agência pode produzir o conteúdo, pode filmar, pode fazer texto, Pode. outra de repente já não faz, Sim. né? Eu acho que assim, para definir que tipo de agência e o que contratar, primeiro entender qual é o seu momento atual em estrutura, em como que você vai absorver a demanda que você quer trazer nova. Então, por exemplo, se você é sozinha, que é o seu caso, que é a urgência, né, que a gente fala quando é no nosso caso, que é uma pessoa só e tem uma agência, um freelancer, é urgência. Bom, você vai ter que acabar, se você for fazer o marketing, você vai ter que acabar fazendo tudo. Então faz sentido você ter uma agência para te ajudar em todas as fases, né? O que eu acho que a agência não tem como fazer, que é a venda em si. Tá. Eu acho que o papel da agência é gerar essa demanda qualificada, né? E na teoria, né, entre aspas, colocar na sua mão. Talvez no meu caso, urgência seria, olha, André, eu preciso ter mais clientes, eu preciso prospectar, eu não sei muito direito como fazer isso, eu queria anunciar no Google, ou eu queria fazer de forma orgânica. De repente é você entender o meu negócio e criar um plano de ação para mim. Isso, exatamente. E quem executa esse plano de ação? Então, aí depende da agência, porque às vezes você pega um consultor. Normalmente o consultor fala o que você tem que fazer e não faz. Mas quando você pega uma agência, a agência... e eu tenho escutado isso para você ver, normalmente, mas você vai fazer isso? E coisas que a gente já faz. Você vai fazer as publicações? Você vai escrever os conteúdos? Sim, nós vamos fazer isso. Você também, no caso da Post Digital, você também pode ser o cara que vai postar nas redes sociais do cliente e ser o cara que vai produzir o conteúdo. Na nossa essência, para nós, como Post, a gente entende que este é o nosso trabalho. O que eu tenho que fazer é gerar a demanda para você. Tá. Então, eu vou produzir o conteúdo, óbvio, com a sua anuência, com a sua aprovação. Eu vou publicar, eu vou monitorar, eu vou gerar o lead, vou perguntar se o lead tá bom ou não tá. Agora, o que eu não vou fazer como agência? Ligar pro lead e ver se ele quer te contratar. Tá. Que a gente falou, então, muito no último vídeo sobre venda, né? Sobre ter uma pré-venda, uma venda. Eu, Rafaela, sozinha, não tenho condições de ter uma equipe de pré-venda e uma de venda. Na verdade, talvez eu, Rafaela, tenha que fazer a pré-venda e a venda sozinha, a prospecção de novos clientes sozinha, mas talvez eu não tenha saco ou tempo. Então, qual seria uma solução para isso? Então, a solução para isso é assim, mesmo você não tendo tempo,
O único jeito de você vender é uma hora você interagir com esse contato de alguma forma humanizada, vamos dizer assim, né? Você pegar um telefone e falar, ó, tudo bem, Então, o que você tá... Ou eu vou ter que fazer, Ou alguém. ou contratar alguém que faça pra mim. Isso, exatamente. Mas a post faria? Essa parte não. O que a gente faz é dar treinamento para essa pessoa, explicar como é que funciona, metrificar o processo, botar ferramenta para a gente ter medição. Então, por exemplo, eu poderia ser treinada pela Post Digital para eu fazer isso, ou se eu não quiser fazer, eu contrato uma pessoa que seria minha funcionária, minha parceira, sei lá, para poder fazer isso para mim. Então, você me treina, eu treino ela, ou você treina direto ela. Eu treino direto, exatamente. Mas, por exemplo, numa empresa maior, tá? Que pode ter uma equipe de pré-vendas e de vendas, não é você que vai montar essa equipe. Não, normalmente quando ele já está nessa estrutura, qual que é a vantagem dessa empresa maior que já conhece esse formato? Que ela já entende a importância do marketing. Ok. Ela já sabe que a única maneira dela escalonar e vender mais é desta forma, né? Então, o trabalho, ele fica, para nós, ele fica mais fácil. Uma empresa maior. Porque ele já sabe o que eu vou fazer, ele já sabe qual é a entrega que eu tenho que fazer, ele já sabe o que ele tem que fazer com esse lead. E como ele tem que fazer isso. Eu vejo o problema quando você pega uma empresa que tem equipe de vendedores, mas é o formato tradicional. Mas aí você pode dar treinamento para essa equipe, sim, não é? Sim, a gente dá esse treinamento, mas existe essa mudança de mindset, de como trabalhar. De convencer esse cliente que precisa fazer uma alteração na maneira de vender. Exatamente. Normalmente essas equipes mais antigas é aquele vendedor lá antigo, que é caderninho, Agora, olha que tem só, o macete dele, telefone. Sim. Ele não é muito atento a métricas. E talvez você vai ter que dizer, ou esse cara se adapta, ou você vai ter que trocar de equipe. Normalmente esse cara não gosta de deixar rastro em lugar nenhum. Entendi. Que acha que a empresa está querendo investigar ele, sabendo se ele está trabalhando ou não, mas na verdade não é nada disso. Ela quer número para ver aonde vende mais, de que forma, como, qual é o tempo que leva do lead que chega quando sai. E esse vendedor antigo, ele já não vê muito dessa forma. Entendi. Dependendo da situação, é mais fácil você trazer alguém que já... aceite esse novo... que já conhece, sabe que é mais efetivo, que vê oportunidade. Tá. A gente falou muito em outros vídeos também sobre, nesse processo de vendas e de pré-vendas, de cadência, né? Sim. A gente falou de cadência mista, que é mandar e-mail atrás de um lead, né? Para converter esse lead. Mandar e-mail, mandar WhatsApp, ligação. Isso é uma coisa que essa cadência, a preparação dessa cadência, como vai ser, de quanto em quanto tempo? É feito pela agência ou isso é feito lá dentro da empresa? E aí eu tô falando de uma empresa grande. Depende da forma de contratação, mas pode ser feito pela agência, em conjunto com o comercial. O que a gente faz normalmente é assim, a gente é chamado para uma demanda de marketing. Tem vezes que vem uma demanda de marketing e aí no diagnóstico, na proposta consultiva através do Inside Sales, identifica que existe este problema que precisa ser solucionado. Então, olha, acho que você precisa de um treinamento, você precisa mudar essa cultura, você precisa de ferramentas, você precisa de cadência, você precisa de A, B, C e D. Então, às vezes o cliente contrata essa parte mais consultiva para as vendas. Às vezes não. Aí o que a gente faz minimamente? Cria cadência, faz algumas coisas mínimas para que ele consiga operar e a gente tenha métricas. Entendi. Mesmo que ele não contrate, a gente acaba entregando porque isso compromete o meu outro contrato. Porque às vezes ele tem um monte de vendedor, gera lead, aí o vendedor não aplica uma cadência, ele está acostumado a pegar o telefone e ligar e ir nesse papo e vender. Aí chega um lead lá, ele liga, o cara não atende, não responde, ele fala, isso não serve, não presta. Mas, na verdade, tem esse processo das tentativas. E isso prejudica um resultado que põe em risco um contrato. Então, a gente entende que é importante colocar essas coisas mínimas que é para ele operar e a gente ajudar. Por exemplo, eu não vou contratar uma ferramenta para fazer as cadências.
Então a gente pega a ferramenta de automação que ele já tem e põe a cadência lá dentro. E ela manda. O vendedor não precisa fazer nada, ele vai mandar. A gente aqui na nossa conversa, eu tô lembrando de algumas outras coisas que a gente veio falando nos outros vídeos. A gente falou muito de SEO, né? Que é essa estratégia de você saber que palavra-chave usar para anunciar, saber em que palavra colocar dinheiro no Google. Tem toda uma estratégia aí. Sim. Isso é muito difícil, porque o tempo todo tá mudando. Isso é uma coisa que tanto o pequeno empreendedor quanto o grande empreendedor, ele pode contratar uma agência para fazer. E deve. Deve, né? Quero botar lá R$500 no Google ou 10 mil, não importa. Eu preciso do André ou da equipe da Post Digital para fazer uma pesquisa sobre o meu mercado e saber como é que a gente vai colocar esse dinheiro, em que palavra-chave para o cliente, para o meu site aparecer, por exemplo. As ferramentas, elas dão a opção de qualquer um entrar lá e fazer. Tá? Eles têm vídeos tutoriais, tem a universidade do Google, do Facebook, que você consegue estudar. Só que para você fazer um trabalho efetivo, você precisa dedicar muito tempo em aprender. Ou seja, é quase como investir em dinheiro. Você pode investir, mas você vai ter que estudar. Exatamente. Se você não tem esse tempo para estudar, você vai pagar alguém para investir o dinheiro para você. Por exemplo, se você pretende estudar, você tem que ter, na minha concepção, receita de alguma outra forma, porque você não vai estar trabalhando e vai estar estudando. Faz sentido você fazer isso? Agora, dá para você fazer olhando lá o passo a passo e fazer. O resultado vai ser bom? Não. Porque a ferramenta tem muito macete, muita coisa que você precisa entender. Em linhas gerais de marketing digital, não só da ferramenta. Porque a ferramenta ela entrega para um outro lugar absorver essa demanda. Então, é importante você ter uma agência por trás, porque ela sabe como usar da melhor forma. Agora me corrija. Eu como pequena, eu acho que muita gente, assim, a gente já sabe, como você falou, que a grande empresa, ela tem dinheiro, né? Ou deveria ter. E ela sabe que ela precisa de marketing digital o tempo todo, e ela já tem estrutura, ela tem equipe comercial, ela tem, é tudo separadinho. Mas médios e pequenos empreendedores que precisam sim entender de marketing digital minimamente. Eu posso contratar você, a gente não vai conseguir, talvez financeiramente, não vamos conseguir pagar a Post para fazer um monte de coisa. Mas então eu falo assim, olha, hoje eu quero colocar dinheiro no Google e da maneira certa. Então a gente combina de fazer só isso. Amanhã eu falo assim, olha, ô André, eu preciso prospectar, eu preciso encontrar mais clientes. Como é que eu encontro esses possíveis clientes? Aí a gente já conversou muito que tem algumas ferramentas que eu posso usar no LinkedIn. Pra saber quem é o cara da agência tal, da empresa tal. Só que de repente eu não tenho saco de fazer isso. De repente eu posso, André, você que pode fazer isso pra mim? Eu te digo, eu preciso de uma lista pra eu prospectar. Tudo bem, eu prospecto depois, mas eu preciso saber quem são essas pessoas. Na verdade, nesse cenário que você tá falando, se alguém responder, você entra em ação. Exatamente, mas assim... Mas aquele operacional você não quer fazer. Não, é possível. Aí... O que eu acho que entra numa questão dessa é o seguinte, normalmente quem é sozinho, ele tem um budget menor. E aí, quanto mais ele delega para a agência, maior é o investimento. Entendi. Então, precisa achar um equilíbrio nisso. Tá. O que eu acho que é o papel da agência é ela entender esse cenário e ver o melhor custo-benefício. Tá. Então, olha... Eu te dou essa ferramenta, eu te ensino então, olha, em vez de você pagar para uma pessoa, um humano fazer, que ele tem hora de trabalho e custa por hora, sei lá, se for um humano fazer, vai levar X horas mensais e custa Y, não é melhor pagar essa ferramenta que custa meio Y e vai fazer isso de forma automatizada? E aí a gente alimenta esta ferramenta, por exemplo, tem situações que não tem ferramenta para isso. Tá. Aí assim, faz sentido você me pagar? Você vai aumentar o teu investimento e, consequentemente, o teu retorno, o teu break-even, né? Aquele que é a hora que você começa a se pagar. Faz sentido? Você está preparada para prolongar um pouco o retorno positivo? Eu acho que é nesse sentido. Mas as agências, em linhas gerais, assim, tem agências que são as 360, que eu acho que essas agências, a tendência é elas acabarem, porque é difícil. Imagina você ter uma estrutura que faz tudo. E você entende com profundidade tudo.
Não tem como fazer isso. Você acha que vai ter um momento que se já não tem, olha, você é especializado em SEO, em links patrocinados, Sim, em hoje cadência, tem bastante pá. isso. Tem agência, por exemplo, muita gente como eu, até do meu perfil de cliente, quer alguém que tome conta das minhas redes sociais, que programe meus posts, que saiba que hora colocar, como fazer. Isso também é marketing digital, correto? Correto. Mas eu não entendo muito disso. Talvez eu precise contratar alguém. E talvez não seja uma agência 360 que vai me cobrar muito caro pra fazer isso. Alguém que estudou só pra isso e se especializou só nisso, em rede social. Existe? Não, existe. Existe tanto agências que são de nicho dentro do marketing digital. Então você tem agência que só cuida de influencer. Tá. Você tem agência que só faz marketing de conteúdo. Você tem agências que só faz SEO, links patrocinados. Mas eu acho que esse tipo de agência ela faz mais sentido para uma estrutura maior, uma empresa maior. Maior? Porque normalmente uma empresa maior, o que ela tem? Ela tem pelo menos uma pessoa de marketing lá dentro. Essa pessoa, ela tem que ser o elo entre a empresa, o comercial e as agências ou a agência e conversar com todo mundo para que as coisas caminhem. Quando você faz isso e você é pequeno e você precisa contratar separadamente, o investimento é maior. É caro. Tá, entendi. Porque tem um custo mínimo que é o tempo que a agência leva para te atender, para conversar com você. Quando você fatia essa conversa com várias pessoas, e aí você tem um outro problema nesse cenário, que para que as coisas funcionem, todo mundo tem que estar integrado, né? Então, na verdade, a agência 360 que faz um pouco de tudo, ela até para o pequeno empreendedor, ela pode, sabe? Quando eu falo 360, é aquele que constrói o site, dá manutenção no site, faz vídeo, faz offline. Entendi. Quando eu digo uma agência de marketing digital especializada, por exemplo, a gente faz inbound. No inbound tem SEO, tem tudo. Só que eu uso uma metodologia que pega o que tem de melhor de cada coisa e usa no momento certo. Tá. Mas eu tô olhando para tudo isso. Eu tenho até um exemplo. Quando eu procurei você sugeriu que eu modificasse meu site. Sim. Pra gente poder fazer um trabalho de SEO, por exemplo. Sim. Ou o orgânico, né? Sim. Só que aí você não faz mais o site. Aí você me indica alguém que faz o site. Aí depois... E aí você até ajuda, olha, a gente precisa disso. A gente analisa junto, olha as mudanças, sugere. Eu estou fazendo isso, inclusive. Então... E aí vem o próximo passo, que aí o André vai, a partir daí, ele já consegue executar melhor. Ou se eu vou trabalhar no orgânico, fazendo um blog, ou se eu vou direto pagar o Google porque eu preciso de uma coisa mais emergencial, né? O que a gente viu no teu site na época, que ele era um portfólio. Ele ainda é um portfólio, mas ele não estava preparado para conversão, para a pessoa olhar e falar, quero falar com a Rafa. Então era botar uma arquitetura, uma estrutura mais com esse foco. Que é o que eu tô fazendo agora. Exatamente. Bom, quero gerar demanda. Antes o objetivo era, quero mostrar meus trabalhos. Aí, e cumprir esse papel. Não adianta eu anunciar muito no Google se quando o cara chega no meu site, eu não tenho um site que facilmente pode converter ele. Então, às vezes eu pular a etapa, investir lá no Google, não tendo um site muito adequado. Então você não vai ter resultado. Por isso que é importante você ir caminhando, nem que seja de pouquinho em pouquinho, você fazendo. Imagina assim, a pessoa entra no supermercado e não tem plaquinha nenhuma pra dizer o que tem no corredor. Eu não tô falando que teu site tá dessa forma, mas é pra você... Estava. Pra você entender a analogia. Se o seu objetivo é que ele entre no supermercado e vá lá na parte de bebidas... Eu preciso mostrar esse caminho, certo? Eu preciso já ter um banner na frente ali falando, as bebidas estão em promoção. Vire a primeira à esquerda e no final do corredor à direita. Entendi. O teu site não tava assim, você entrava, e o objetivo é gerar demanda, então precisa mexer. O que eu acho dessas agências 360 é que é difícil você ter todo mundo extremamente muito bom, em todos esses elos, o cara que vai programar, que está antenado com mudança de tecnologia que muda o tempo inteiro. E tudo isso num lugar só. Entendi. Pode até existir isso, e deve existir, mas deve custar. Por isso que você uma falou, fortuna. agora eu tô com o Diego, o próximo passo a gente vai entrar com a post digital com o André.
E eu já tô sabendo que, assim, eu já tenho, por exemplo, uma lista de pessoas que eu vou mandar Você meu vai novo prospectar. site. Mas depois, o próximo passo é eu ir atrás de pessoas que eu ainda, que eu quero que saiba da existência do meu trabalho. Talvez a gente vai fazer um trabalho no LinkedIn, mas talvez eu não vou ter dinheiro pra post assumir isso. Talvez Sim, eu aí vou nós ter que vamos aprender com você Isso. pra eu ir lá e fazer. Exatamente. Eu acho que o papel da agência é também entender esse contexto. Aí entra a história da venda consultiva, que é entender, será que se oferecer isso, ela vai... Às vezes, ela pode financiar, mas e se no meio do caminho ainda não tá dando o resultado que ela estava esperando? Será que ela vai aguentar ficar mais tempo? Faz sentido eu oferecer algo que tem Que no meio do caminho vai... tem chance dela falar, não tá dando certo, eu vou parar, pra que eu vou oferecer isso? Então, vamos fazer algo um pouco menor para começar a gerar uma demanda. Eu acho que isso também é muito papel da agência entender isso, né? E não querer enfiar a goela dentro do serviço também, sabendo que pode não dar um resultado ou eu não vou conseguir levar isso adiante, né? Exatamente. Eu acho que o papel da agência é trazer o resultado para que você fique. Exatamente. E para que você ganhe dinheiro e você aumente o Que contrato. entenda o meu tamanho, Exatamente. né? Se você pode me atender do tamanho que eu sou, se não pode. Se é melhor você indicar uma outra estrutura, uma outra pessoa. Tem muita gente que contrata freelancer, por exemplo. O freelancer, eu acho que ele tem um custo muito baixo, mas normalmente o freelancer ele é muito bom em uma das vertentes. Ele mexe muito bem em redes sociais. Então, isso é um assunto que eu queria ainda bater nessa tecla, porque Aham. muita gente que é autônoma, como eu, que trabalha com você é a única empresa, precisa, às vezes, sente falta de ter alguém cuidando das suas redes sociais. A equipe da Post poderia fazer isso pra mim, isoladamente? A gente faz isso. Faz, né? A gente, dentro da estratégia, faz planejamento das redes sociais. Ou seja, quando postar, que hora postar, A gente monta que um conteúdo. cronograma, a gente faz estudo, pesquisa para definir que tipo de conteúdo, para quem que vai ser, qual o perfil, é agência, que tipo de conteúdo interessa. Mas eu posso decidir se fica mais em conta pra mim fazer com a Post ou se de repente pegar um freelancer, alguém que, sei lá, recém-saído da faculdade, Sim, sei lá o que se exatamente. especializou em redes sociais, e aí então, não, eu vou delegar isso aqui pro André, isso aqui eu vou deixar com essa pessoa, sei lá. Isso depende. Sim, eu acho que no depende. caso do microempreendedor e do médio, é mais difícil a gente entender essa dinâmica do marketing digital e de quem contratar do que pro grande empreendedor, o que eu né? sugiro, acho que para quem é pequeno, é porque assim, cada canal que você abre é um trabalho a mais que você aumente, que você tem que ter, ou se você não vai ter o trabalho, o investimento. Então é mais fácil você escolher um canal e consolidar esse canal. Por vez. Porque senão, imagina, eu tenho X mil reais para investir. Se eu vou usar 10 canais, é X mil dividido por 10. E aí fica um pouquinho em cada canto. E aí, isso, por mais que você passe para agência, você tem que interagir com a agência. E quanto mais canal você abre, mais interação você vai ter. Então, às vezes... Eu quero concentrar aqui, né? Por mais que você concentre em um lugar só, por exemplo, se a gente cuida da sua rede social, do seu blog, do seu site, da sua mídia, de vídeo, tudo que eu vou fazer você tem que ver. Você vai ter que ver todas essas frentes. Se você já tem problema de ociosidade de tempo... Nossa, vai piorar. Vai piorar. E aí a agência produz e o material não é implementado porque o cliente não viu. Então você gasta um dinheiro que não vai ter retorno. Então... Eu acho que o melhor caminho é contratar uma agência e ver um caminho único inicialmente e ver qual é o objetivo. Por exemplo, eu quero vender. Então, eu acho que no caso do pequeno e médio empreendedor é priorizar, isso. né? Decidir o que é importante num primeiro momento. Aquilo deu resultado? Você tem mais grana para investir? Passa para um segundo passo. Isso. Né? Esse é o objetivo, porque, primeiro... E saber que eu, como empreendedora, vou ter que meter a mão na massa no início. Eu vou ter que achar tempo. Exatamente. Se eu não tenho só dinheiro para pagar e para terceirizar isso, eu também vou ter que meter a mão. Alguma coisa você acaba absorvendo. Não vai ter jeito, né? Não tem jeito, senão você tem que contratar. Então, e aí o contratar é você pegar um recurso importante que normalmente o pequeno empreendedor demora para conquistar e guardar. E você coloca ele num processo que você vai investir ele mais rápido, né? E normalmente o marketing digital ele demora um tempo para começar a amadurecer e dar resultado. Então você diminui o teu tempo de vida.
Então é muito mais fácil você escolher uma vertente. Eu normalmente sugiro sempre mídia paga, que é o mais assertivo. As ferramentas vão te entregar o que ela tem de melhor que você está pagando. Entendeu? Simples assim. Elas falam que não, que é para deixar o conteúdo mais qualificado para você, mais relevante, mas para mim é muito óbvio. É onde ele ganha dinheiro, ele vai te entregar o que ele tem de melhor no momento que você está pagando. Então eu acho que esse é o melhor caminho para quem está começando e tem um budget pequeno. O que eu acho que é interessante nessa hora, o freelancer, eu acho que ele vai te atender. Se você pegar um especializado nisso, você não vai achar um freelancer que entende de tudo. Não, sim. E faça tudo. Esquece. Tá. Eu acho que a princípio ele te atende bem, um freelancer especializado em mídia paga, em links patrocinados. Mas isso dando certo, no momento que você vai precisar abrir outros canais, talvez tenha que abandonar essa pessoa. E aí quem pega é um passo para trás, entendeu? Entendi. Então, eu poderia dizer que é uma opção também a gente contratar uma agência de marketing digital, até para dar uma consultoria pra gente. Total. Não necessariamente executar, mas traçar comigo o caminho e depois eu decido como eu vou seguir em frente. Se eu vou continuar com você, com alguma coisa, e o resto eu vou fazer sozinha, ou se eu nem vou mais continuar com você e vou pegar um amigo meu que me ajuda com a rede social, mas eu já entendendo o que eu preciso. Fazer um plano, olha, você precisa disso, pra isso, disso, pra isso. Você precisa organizar teu site, você precisa prospectar aqui, você precisa fazer uma cadência aqui. E aí entender como a Post pode me ajudar. E aí eu tomo a decisão pós-consultoria, por exemplo. Eu acho, sim, você pode contratar uma agência para fazer essa parte estratégica e depois ver quem vai fazer o resto. Quem vai executar. O que eu vejo de vantagem na agência é que você tem num lugar só, Tudo. Tudo. E tá todo mundo integrado. Quando se pensa em rede social, tem alguém que tá pensando no e-mail, que tá pensando no lead, que tá analisando se tá vendendo ou não. E tá tudo interligado e falando a mesma língua. Quando você contrata um freelancer e você tem um outro profissional, provavelmente você tem que fazer a ponte. Então você tem esse trabalho. Não, é que assim, eu tô pensando que no início eu posso, de repente, só querer clarear minha mente e entender as ações que eu preciso fazer, mas eu ainda não tenho dinheiro para investir naquilo, né? Então, o primeiro passo é esse. Depois eu decido que agora eu vou dar o primeiro passo. E daí eu posso ter feito uma consultoria com você no primeiro momento, a gente não se falou mais. No segundo momento, agora vamos executar aquele pedaço da ação que você me sugeriu, vamos juntos. Aí minha grana aumentou e aí a gente vai juntos. O ideal seria esse, a Post conseguir fazer tudo mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. Sim, esse é o melhor caminho. Seja Post ou uma agência, que ela consiga te dar esse suporte para entender seu momento atual e dizer o que é melhor para você neste momento. O que é o melhor para todo mundo? É fazer tudo, você concorda? Só que não é todo mundo que primeiro consegue fazer de uma vez e tá preparado para passar o tempo que é necessário, 6, 8, 10 meses para começar a equilibrar a conta. E eu também posso contratar a Post para, olha, isso aqui a Post vai fazer, vai executar, isso aqui eu vou executar para sair mais em conta. Você me treina, André? Sim, a gente faz isso. Me ensina como eu uso essa ferramenta, me treina para eu fazer essa prospecção. Também pode ser. Também pode. Como você disse que até numa empresa grande você também pode fazer esse treinamento para uma equipe de vendas, por exemplo. E a gente acaba fazendo isso porque sabe que se não fizer não dá certo. E aí isso afeta o seu trabalho. Eu perco o contrato. A Post Digital acaba atendendo mais grandes e médias empresas? Não, a gente atende... A nossa maioria são de pequenas e médias. Tá. São empresas de 30, 50. A gente tem empresa grande a gente tem 2. Mas diria que é menos de 20% do nosso perfil de cliente. Mas o pequeno você já diz acima de 30 pessoas, não é uma urgência, como a gente falou no outro vídeo. A gente... Pessoas individualmente, como eu fiz isso com o André. Individualmente, como empresa única, procurei o André. Então isso a gente faz, mas normalmente não é um perfil que acaba justamente por isso, porque é um contrato de longo prazo. A gente é muito transparente de dizer, olha, você não vai ter resultado em 2, 3 meses. Você está preparado para passar um ano?
Então, muito por causa disso. Não porque a gente não quer atender, porque a gente entende se tem potencial e faz proposta, faz diagnóstico. Mas é mais nesse sentido. As empresas maiores, elas já estão mais estruturadas e já entendem. Normalmente o que aparece pra gente é muita empresa que já usa, mas assim, não está satisfeito com o que tem, ou vem com trauma de uma outra agência. O último que a gente fechou, anúncio, eu tava explicando lá, ele mostrou, foi mostrar um negócio mas já pedi para corrigir isso aqui 10 vezes, os caras não corrigem. E os números não batem, mas já tem uma noção, já faz um investimento, e meio que migra. Empresa maior que não faz nada, é mais difícil também, porque aí muda a cultura de vendas. Dá para fazer. Só que a gente já entende que é mais difícil, porque sabe que tem gente lá que já opera de uma forma, vai ver a gente como, os caras lá que vêm enfiar essas coisas aqui. Essas novidades aí, a essa gente história da modernidade aí. A gente tá quieto aqui, nosso canto já tá vendendo. O que esse cara quer botar esses negócios aqui que eu tenho que ficar falando que eu tô fazendo? Né? Que eu tenho que ficar registrando se eu liguei ou não liguei, se eu mandei proposta ou não mandei. Ele não consegue entender a dinâmica dos dados. O quanto isso vai... A gente já falou muito sobre isso no vídeo e no podcast de Web Analytics, que na verdade tudo é dado. O marketing exatamente. digital veio pra gente poder, num curto espaço de tempo, entender se aquela ação, não importa em que momento dessa jornada, desse funil aí, se aquela ação que você tá fazendo, ela tá dando resultado ou não dá, né? E é super difícil esse ponto, porque, por exemplo, a gente tinha um cliente no passado que ele... Da equipe dele de vendas de 6 vendedores, tinha um que vendia tipo 40% da venda mensal. Só que era o cara que não usava nada das ferramentas. E aí, mas tem que conversar. Eu não vou mexer com ele não. Se ele vende? Se ele for embora, tô ferrado, né? Diminui 40% minhas vendas, deixa. Aí a manada ia atrás e não fazia nada, entendeu? Entendi. E aí ele queria vender mais, mas assim, como é que eu te ajudo se eu não tenho os dados? Ou seja, na verdade, a cabeça seria, se esse cara, sem fazer muita coisa, vende 40%, imagina se ele tiver mais técnica e se eu tiver mais dados, o quanto que ele poderia vender? Seria esse o raciocínio? Exatamente. Assim, ele vende 40%, mas aonde nesse processo ele está tendo perda, que eu posso intervir e tentar ajudar ele a converter mais vendas? Será que é no tempo que ele demora para ligar? Tenta ligar antes. É nesse sentido que eu acho que a ferramenta entra. É óbvio que deve ter empresas que têm uma cultura mais do chicote. Tá. E aí talvez o vendedor fique assustado, mas a gente entra num processo para fazer isso. Eu acho que isso é muito papel da agência. De falar, olha, você não vai contratar uma consultoria, mas minimamente você precisa ter um CRM. Porque eu preciso saber se você está vendendo ou não. CRM é esse dado, né? É a plataforma que gerencia esse processo de venda. Ele tem um funil da venda, que ele põe um valor vendido, a hora que ele dá vendido volta para outra plataforma e eu consigo apurar. O cara precisa ir lá manualmente dizer o que ele fez. Mas aí é super simples. Esse é o mínimo do mínimo, que é o, assim, eu consigo ver em real time se você está vendendo ou não. Que é botar o nome da pessoa que está vendendo, se eu já enviei a proposta, se eu estou negociando, e se eu aperto o botão se vendeu. E aí você tá dizendo que é esse cara que às vezes tem medo, que acha que é a empresa investigando ele, né? Até nesse mínimo. E aí talvez pode ir muito em relação à cultura da empresa, né? Mas eu acho que isso é papel da agência. Eu acho que quando você pensa em contratar uma agência, você tem que ver se ela está preocupada com esse ponto. A outra ela faz promessas milagrosas, que em 2, 3 meses, ou ela te bota metas absurdas, assim, eu faço 5 vendas por mês. Olha, em 4 meses tá fazendo 20. Mentira, isso? É muito difícil. Imagina não importa o trabalho que vai se fazer, isso é muito importante a gente falar aqui. É um trabalho de médio a longo prazo. Muito difícil ter um trabalho de curto prazo. Imagina assim, você sozinha, você faz, vamos supor, 5 vendas por mês. Você vai continuar sozinha. Tá. Aí eu prometo pra você que você vai fazer 20. Pra você fazer 20, quanto você tem que gastar quanto tem que investir em mídia? Depois, pra você fazer 20 vendas, quantas propostas você vai ter que fazer sozinha? Eu ligando, indo atrás, prospectando. Você vai ter que fazer umas 100. Entendi. E isso, para ter 20%, para ter 20%, é uma baita taxa boa. Então, imagina o esforço que isso gera. Então, essa proporção que tem que pensar, poxa, ele está me prometendo tantas vendas. Primeiro assim, ok, ele pode até conseguir, mas eu estou preparado.
para absorver essa quantidade de pessoas querendo propostas e fechamentos, depois que fechar eu vou conseguir entregar... Ah, você já até falou isso comigo. Não adianta eu ter um monte de gente me solicitando orçamento e eu não conseguir responder essas pessoas. Exatamente. Se eu sou faz sozinha. Sentido. Por exemplo, faz sentido, então, você falar, eu sou sozinho, eu quero botar não sei quantos mil reais de mídia. Não é melhor você diminuir esse valor e pôr alguém para te ajudar? Entendeu? Eu também acho que é papel da agência falar, calma, entendeu? Calma, não, se você fizer isso, ó, você pode gerar tantas propostas. Você vai conseguir vender, fazer contrato, produzir, entregar e atender todos esses clientes. André, não sei se você quer adicionar alguma coisa aqui nesse nosso papo, mas assim, eu vou fazer uma analogia aqui pra gente concluir. Tá. Eu gosto muito de terapia, de fazer terapia, e é muito engraçado que pessoas que nunca fizeram falam assim, ou que fizeram uma única vez e não gostaram, acho que não funciona. E aí o que faz? Nunca mais volta na terapia. E eu digo que isso é afinidade. Que o fato de você ter ido numa terapeuta ou um terapeuta e não ter gostado, não quer dizer que você não tem que procurar a segunda, a terceira e se adaptar. Isso acontece com a agência de marketing digital? O fato de não ter dado certo com uma agência não quer dizer que não vai dar com a Post Digital. Acontece, vou te dizer assim pra você, metade das propostas que a gente faz é alguém que vende uma experiência ruim. E normalmente ele não quer um contrato de 12 meses, porque ele já se deu muito mal, e fala, poxa, mas eu vou me amarrar mais 12 meses e se der errado? Então, a gente tem que desconstruir essa experiência ruim. Então, olha, mas a gente faz assim, ó, veja, eu te entrego isso aqui, acontece aquilo. E ir mostrando essas coisas. Mas é muito comum. Por quê? Porque alguém deve ter feito uma proposta milagrosa, alguém deve ter prometido que ia entregar um monte de coisa, falou que ia dar resultado rápido, às vezes gerou um monte de demanda, o cliente não sabe o que fazer com a demanda e aí pra ele não deu certo. E eu como cliente posso achar, eu contratei um monte de coisa com a Post Digital e que na verdade uma ou duas ações elas funcionaram muito bem, mas a rede social, sei lá, tô dando um exemplo chutando, tá, gente? Eu não sei se funcionou como eu queria. Eu posso, de repente, mudar a estratégia. Se eu sou uma empresa grande, olha, poxa, a gente continua com essa linha aqui, fazendo essas ações, e essa ação agora eu vou terceirizar para uma outra pessoa. Apesar de não ser o ideal, aquilo que você falou, né? A gente tem como fazer isso, de repente entender que essa agência está me atendendo melhor para isso, aquela agência está me atendendo melhor para aquilo, apesar de não ser o ideal. Ou mais prático. Eu acho que assim, quando você tem um contrato de longo prazo e você quer mudar esse contrato no meio... É complicado. É complicado, mas por uma questão jurídica, né? E financeira. E porque você vai perder dinheiro, e outra, como é que você reacomoda isso, né? Então, eu acho que é mais nesse ponto, mas eu não vejo problema em fazer a mudança. Entendi. Eu acho que essa parte é desagradável. Não, às vezes até pra agência, eu tô falando como cliente, e pra agência você fala assim, olha, eu trabalhei com esse cliente e... com essa área aqui não tá dando certo, tá gerando um desgaste, eles não entendem o que a gente tá falando. Enfim, eu acho melhor a gente só seguir com isso, esse aqui terceirizado. Isso é uma coisa que a agência também às vezes chega à conclusão? O que a gente faz, o que acontece, já aconteceu. Você vai lá, faz o diagnóstico, explica todo o inbound, explica tudo. Na hora que você começa a operacionalizar, isso não funciona pra mim. Mas como eu te expliquei, eu falei que eu ia fazer isso. Aí entra um remanejo de readequar o escopo. Não se mexe em valor, em prazo. Você muda o que você vai fazer. A gente tenta acomodar. E aí diz, aquele funil estimado, que a gente costuma fazer uma estimativa, ele morre, né? Porque eu acredito naquele caminho. Aquele caminho é o caminho ideal. E aí o que a gente acaba assumindo mais é um papel de produtora, né? Porque a estratégia é do cliente. Você entende? Na verdade, a estratégia deveria ser da agência. É isso. A agência foi feita inicialmente para criar uma estratégia e aí vai executar. Ela pode executar, a gente pode terceirizar, mas assim, a cabeça da agência é executar uma estratégia. E quando a gente vende uma estratégia. E um período aí, e quando o estima cara o fala, resultado. não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, você acaba ficando limitado e só produzindo. Exatamente. O que a gente... É que é ruim também, né? Você tem um contrato, sei lá, ele tá com 4 meses. Aí ele fala, então... Aí você fala, eu tenho um esforço gigantesco no começo. Que é estruturar. E aí talvez entre essa história dele não entendeu que vai demorar um pouco mais. Aí o que ele quer? Ele quer ir já pro tapa na cara. Que é assim, vamos mandar WhatsApp, e-mail pra todo mundo. E não funciona.
É preciso entender em vários setores, e esse é mais um deles, que quando que não existe nada, é muito difícil curto prazo dar certo. Donos de empresa, donos de enfim, qualquer ação é de 6 meses a 1 ano no mínimo, né? Eu acho também que é muito culpa de alguns profissionais que ficam fazendo essa propaganda de milagrosa. Perca peso em 5 dias. E aí tem gente inocente que acredita, entendeu? Eu acho que eu acho que isso é a maior roubada, assim. Bota você na primeira página do Google em 5 dias. Ele não vai fazer nada do que o Google gostaria que você fizesse. Ele vai usar coisas que o Google abomina. Práticas você acha que o Google a gente já deixa falou. Você indexar uma palavra na primeira página e ele vende palavra para anunciar? Faz o menor sentido isso. Garantido ainda. Como que é garantido? Garantido é só pagando. O único jeito que você faz garantido é trapaceando. Então eu acho que quando for contratar, acho que tem que ter essa mentalidade. Primeiro, ter muito claro qual é o objetivo. O que eu quero contratando uma agência. Porque tem muita gente que chega também pedindo o que ela quer. E o nosso papel é desconstruir isso. Normalmente, e aí entra no processo de qualificação que a gente falou no vídeo anterior. Pera lá, você está me pedindo X conteúdos por quê? Porque eu quero aumentar minha venda. A gente sabe que o conteúdo sozinho não aumenta. Ele vai gerar tráfego. Você precisa ter estratégia de conversão, de relacionamento, de qualificação. Então, mas espera lá, aí começa a conversa. Isso aí não vai te ajudar, né? Ele vai cobrir um pedaço do elo. Aliás, o que mais deve acontecer na contratação de uma empresa de marketing digital é o cara chegar já achando que ele quer uma coisa e aí você tem que parar. Deixa eu te mostrar o todo para você entender a função dessa única coisa que você está me pedindo no meio do caminho. Normalmente acontece isso. A pessoa chega pedindo o que ela quer. Ela, de alguma forma, ela viu e ela entende que, para ela, aquilo é a solução. Então aparece, eu quero fazer vídeos semanais e postar nas minhas... Quero alguém para administrar meus canais sociais. Mas espera lá, qual que é o seu objetivo? O que você quer? Qual é o tempo que você quer ter resultado? Dependendo do tempo, é melhor você ir para outro canal. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então exatamente. Você pode demorar um tempo maior, você dá uma volta maior, ou você pode ir numa linha reta. A gente conhece todos os caminhos. Entendi. A gente já percorreu eles. E uma das funções também da agência eu tracei um caminho. A agência faz uma análise se aquele próprio caminho traçado talvez até esteja equivocado. Com certeza. Para você mudar, porque você não é Deus. Exatamente. Nem tudo que a gente sugere vai dar certo. Entendeu? Mas o mais importante é o vídeo que a gente falou sobre análise. Você tem as ferramentas na mão para mudar o caminho. Exatamente. E normalmente a gente faz mais de um caminho simultâneo. Um deles vai melhor que o outro. Que é o teste AB, sei lá, né? O teste AB a gente normalmente faz no mesmo caminho. Aí chega na porta, a gente divide em 2 portas. Entendi. Agora a gente cria vários caminhos. Vamos fazer estratégia pelo social, vamos fazer de mídia, vamos fazer conteúdo. Aí vem a gente e fala assim, olha, a gente tá vendo que aqui tá dando muito resultado, vamos tirar esse dinheiro daqui e colocar mais aqui? A gente tá vendo que essa estratégia de rede social, ela não tá... O investimento não retorna tão bem igual a mídia. Não faz sentido a gente alocar a verba que a gente tá pondo em mídia nas redes sociais e pôr no Google? Nossa, então, assim, eu acho que encerramos lindamente, porque agora ficou muito claro o porquê seria mais legal ter toda uma estratégia com um único lugar. Porque quando você faz isso separado, você fica difícil de se meter na estratégia do outro. Você é o elo, aquilo que eu falei. Você consegue falar assim, não, Rafa, vamos tirar dessa estratégia aqui e colocar nessa, porque eu tô vendo o todo. Exatamente. E consigo remanejar. Quando você faz isso com agências separadas, fica muito mais complicado. Imagina, você vai receber um relatório de cada um. Aí eu vou ter que passar pra você. Se você contratou pra isso. Se você contratou separado, imagina, você contratou um cara de redes sociais, um de ads e não sei o quê. E vamos supor que eu sou do conteúdo. Eu vou te entregar um relatório de conteúdo. O outro dia você vai ter que fazer análise. Ou você vai ter que ter um consultor que vai ler. Aí não é mais fácil ter uma agência que faz tudo? É verdade. Eu acho que falamos, gente, bastante. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que... Tipo, contrate uma agência de marketing digital. Post digital. Contrate os serviços da Rafaela. Obrigada. A gente tem algumas coisas feitas pela Rafa, muito bem feito. Calma, e vamos ter coisas futuramente da Post pra vocês aí, né? Com minha voz. Sim. Muito bem. Tá em produção. Muito bom. É isso? É isso. Recado dado? Sim. Missão cumprida?
Bom, por enquanto, esta série que a gente denominou de Dissecando o Marketing Digital... Ela encerra a primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada já foi, né? Os vídeos ficaram longos, os podcasts estão grandes, mas é porque eu acho que é isso mesmo, gente, é muito assunto. Quem sabe a gente faz uma segunda temporada agora pegando pequenos assuntos, vocabulário, até o pessoal pode mandar sugestão pra gente, com né? certeza. Acho que a ideia inicial era mostrar de uma forma mais simples como funciona o todo, né? Não sei se é tão simples, porque realmente não é um assunto simples, mas eu, como sou leiga, eu acho que eu vim fazer esse papel aqui mesmo de tirar as dúvidas que a pessoa que tá ali atrás do meu Deus, não tô entendendo nada, é isso aí, é difícil mesmo. E é aos pouquinhos que a gente vai entendendo, até para poder chegar para você, André, e falar, André, olha, eu já estudei um pouquinho, eu consigo conversar com você sobre isso. Sim, é super importante entender o mínimo, né? Porque senão... É igual ir no mecânico, né? Você não entende nada, o cara troca tudo. Se deu mal. Você nem sabe se ele te enrolou ou não, né? Você só paga. E o marketing digital não tem mais volta, né? É daqui pra frente, né? Ah, com certeza. Você assiste TV aberta, você compra jornal. Eu lembrei que essa semana, tudo na internet. eu acho que uns 5 dias que eu não tinha ligado a TV, assim. Eu liguei pra ver Netflix, é impressionante. Ou YouTube. A coisa tá mudando, né? Tá, bastante. É isso, gente! Foi? Foi. Então, um beijo, obrigada. Obrigada, Rafa. E a gente ainda vai trabalhar muito juntos. Sim. E você aguarde a nossa segunda temporada. E se você não viu os outros vídeos, não ouviu os outros podcasts, vai lá, ouça, porque tem muita coisa legal. Beijo. Tchau, pessoal. Até.